logo no capítulo 1 do Novo Testamento. Glória a Jesus. Depois da carta de Paulo aos Romanos, que foi a primeira carta que ele escreveu à igreja de Roma. Depois do livro de Romanos, entraremos na primeira carta de Paulo à igreja que estava centralizada em Corinto, a qual ele mesmo fundou esta igreja, a qual ficou ali um ano fazendo missão, pregando o evangelho, fazendo discípulo, aleluias, e ganhando almas para o reino de Deus. Hoje é culto de missão, aleluia, a qual as missionárias tiveram oportunidade, glória a Jesus, principalmente, pois elas foram chamadas para isso, para esse fim. E os irmãos também que tiveram oportunidade também fizeram missão, aleluia, louvado seja Deus. Seria bom que nesta noite todos dessem ouvido à palavra de Deus, a qual a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medula. Confesso para vocês que estão, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, ouvindo a palavra do Senhor, eu não serei enfadonho em falar do amor de Cristo, pois eu creio que a palavra de Deus é poder de Deus e salvação para quem crê. Amém? Todos acharam em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Capítulo 1, versículo 21 em diante. Ou melhor dizendo, glória a Jesus. Vamos ler versículo 10. Alguns versículos, depois estaremos lendo o versículo 21. Alguns versículos para a gente ter mais uma compreensão mais detalhada da palavra de Deus. Temos aqui por título: Igreja Dividida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões. Antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, Deus, me foi comunicado pelos da família de Cleó, que há contenda entre vós. Versículo 21. Temos o título: Aquele a quem Deus chama. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas a nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Podem sentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio libertar e salvar o que se havia perdido. Parece uma loucura os cristãos adorar o Senhor em espírito e em verdade na casa do Senhor. Parece loucura abrir um culto, aleluia, em uma simplicidade, aleluia, ler um versículo bíblico e começar a expressar a sua alegria com Deus invisível, com Deus a qual nós nunca vimos com nossos olhos carnais, aleluias. Parece loucura vir para a igreja nos dias de culto, adorar o Senhor em espírito e em verdade, conforme a palavra de Deus nos manda adorar Ele. Parece loucura sair em bar de chuva, em bar de temporais, para vir para a casa de Deus, com o nosso coração alegre e feliz, sabendo que na casa do
do Senhor, a gente vai ouvir alguma coisa que vai alegrar a nossa alma. A diaconisa Maria, louvando aqui ao Senhor, ela se alegrou, derramou sua lágrima, aleluia, falou línguas estranhas, porque se ela ficasse em casa, aleluia, quem sabe, ia acontecer alguma coisa, aleluia, louvado seja Deus, que ia entristecer mais do que ela estava, aleluia. E nesta noite Deus quer falar para a diaconisa Maria: descanse o seu coração, mulher. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado dos seus. De você cuido eu, da sua família cuido eu. Por isso me adore em espírito e em verdade e se alegra na minha presença. Louvado seja Deus. Irmãos, parece uma loucura, aleluia, porque estamos falando de loucura. Estamos falando do apóstolo Paulo, aleluia, que na sua viagem missionária na cidade de Corinto, ali ele fundou uma igreja, ele fez discípulo, ele ganhou almas, ele era aquele pastor, aquele missionário que se preocupava de não somente ganhar para Jesus, mas também cuidar das almas, discipular, ensinar a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E Paulo viu o fruto da sua pregação. Não foi como Isaías no Velho Testamento, que pregava e dizia: quem deu crédito à nossa pregação, aleluia, porque até então no tempo de Isaías, aleluia, o Messias não tinha se manifestado. No tempo de Isaías, o derramamento do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos capítulo 2, ainda não tinha derramado sobre a terra, aonde os cristãos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar línguas, começaram a profetizar, morto era ressuscitado, paralítico andava, cego enxergava, mudo falava. Por isso a pregação de Paulo surgiu mais efeito do que a pregação de Isaías, porque o Messias nasceu. O Messias morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e subindo ao alto levou cativo e cativeiro e deu dons aos homens. E apóstolo Paulo recebeu os novos dons, e esse mesmo novos dons foi transmitido para a igreja, aleluia, de Corinto. Aí apóstolo Paulo escreve carta à igreja de Corinto, aos coríntios, aos irmãos coríntios, aleluia, a qual abriu o coração, a qual creu de bom grado a pregação de Paulo, a pregação de Apolo, a pregação de Cefa, Pedro. Eles aceitaram de bom grado e começaram a buscar o batismo com o Espírito Santo, começaram a congregar nos dias de culto, aleluia, nos dias de culto público, nos dias de escola dominical, nos dias, aleluia, de culto de ensinamento. E aquelas pessoas, aqueles irmãos eram cheios do Espírito Santo. Mensagem da cruz, porque eles não, aleluia, ficaram arrependidos de ter deixado o mundo para vir para a presença de Deus. Irmão, parece loucura, uma grande multidão, isso antes de o Messias nascer, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Antes de o Messias nascer, aleluia, o povo saiu de uma metrópole, aproximadamente 1400 anos, ali estava um homem chamado Moisés, chamado por Deus na terra de Midian, aleluia, chegando na terra do Egito, no país do Egito, pregando para o rei do Egito, pregando para os seus príncipes, pregando para o povo de Deus que estava lá morando há 400 anos, a qual prosperaram. Parece loucura o homem chegar para um povo que estava estabilizado, por mais que era um povo que estava sofrendo a escravidão,
Por mais que era um povo que estava sofrendo a covardia do governo, mas era um povo que estava acostumado a ter sua casa, aleluia, a ter o seu apartamento, aleluia, glória a Jesus, a ter as suas amizades, aleluia, independente de raça, tribo, de nações. Mas eles estavam acostumados, e não é diferente nos dias de hoje. Muitos estão acostumados com a macumba, muitos estão acostumados com a idolatria, muitos estão acostumados com a maconha, muitos estão acostumados com a briga dentro de casa, muitos estão acostumados com a prostituição, muitos estão acostumados com o adultério, muitos estão acostumados com o carnaval, muitos estão acostumados com o espiritismo, aleluia, não quer sair, porque tudo isso pertence ao mundo. Glória a Jesus. E o próprio Pedro, chamado Cefa, disse assim nas suas epístolas, do capítulo 1, ele começa a dizer: não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por mais que João falou no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse amor de Deus é para te tirar do mundo de treva, é para te tirar do mundo de pecado, aleluia, do mundo da feitiçaria, do mundo da bruxaria, porque você não sabe que pode vir firme com o Senhor. Aleluia, Jesus. Porque se você estiver fora da presença de Deus, a macumba pode pegar na sua vida, a macumba pode pegar na sua família, a macumba pode pegar no seu filho, na sua filha, se você não tiver a proteção divina, aleluia. Por isso nós pregamos o evangelho, que é loucura para o mundo. Apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta para os irmãos que estavam ali em Corinto, a qual a cidade de Corinto era na Ásia Menor, hoje é a Turquia atual. E mesmo no tempo de Paulo, a Turquia era e é do mesmo jeito que é hoje, um país idólatra, um país que revedera ícones, imagem de escultura, um país que não abre mão do seu mito religioso, como o Brasil, que em todas as cidades tem um padroeiro ou uma padroeira, e que em todas as cidades eles não querem perder o mito, eles não querem perder, aleluia, louvado seja Deus, aquele ano ou aquele feriado de acender uma vela, de se retalhar, de se cortar para pagar uma promessa, aleluia, louvado seja Deus. Não era diferente também lá na Turquia, na Ásia Menor, no tempo de Paulo. Por isso Paulo sentiu a necessidade de escrever essa carta, aleluia, e mostrar que o seu povo judeu pedia sinal, ou pedia sinais. Quando Jesus pregava, aleluia, os escribas e fariseus pediam o sinal, mesmo sabendo que Jesus já tinha feito vários sinais, mesmo sabendo que Jesus já tinha transformado a água em vinho lá na Caná da Galileia, mesmo sabendo que Jesus já tinha curado a mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, com 4 dias de morto ali em Betânia. No capítulo 11 de João fala sobre este acontecimento. Mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, glória a Deus, glória a Deus. Mesmo sabendo que Jesus tinha libertado um homem demoniado chamado Gadareno de Gadara, que ninguém dava conta daquele homem, e os poderosos, os sábios daquela época, aleluia, pediu sinal para Jesus, e Jesus disse: não há outro sinal maior do que o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe e não morreu.
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo colocou os judeus nessa carta e alertando os irmãos que estavam na igreja de Corinto, uma igreja centralizada nessa cidade, era também uma cidade portuária. E ele disse: olha, o judeu pede sinal e os gregos buscam sabedoria. Aleluia, aleluia. Vimos que o povo grego, irmãos, que até os dias de hoje é implantado nas escolas, nas faculdades, os estudos das histórias dos patriarcas, das histórias dos deuses da mitologia grega, até em filmes, em jogos, aleluia, a presença dos gregos está até os dias de hoje. As escrituras, aleluias, mudada várias vezes, glória a Jesus. A Bíblia ela já passou por várias traduções, porque os gregos buscam sabedoria, muitos buscam crescer na medicina, muitos buscam crescer, aleluia, glória a Jesus, na área militar, na área jurídica. Muitos buscam sabedoria para administrar uma empresa, muitos buscam sabedoria, aleluia, glória a Jesus, para liderar multidões. Mas são poucos que buscam a sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo comparou, aleluia, a sabedoria do homem como loucura, porque Deus disse que pegou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, visíveis deste mundo, aleluias, para confundir as fortes. Louvado seja Deus. Aqui está o versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Agora vamos voltar para Moisés, que tirou o povo do Egito, da metrópole, de uma cidade sofisticada, e muitos creram na pregação de Moisés e saíram do Egito, foram para o deserto. Irmão, somente pessoas loucas, doidas, vai para o deserto. Por mais que o povo estava sendo escravo, mas ninguém queria sair da cidade para ir para o deserto. Vejo que Caravelas é uma cidade bastante, aleluia, louvado seja Deus, não todos, mas Caravelas é uma cidade difícil até de você ser crente. Quando fala Caravelas, envolve Ponta de Areia, Barra de Caravelas, Joerana, todos os lugares de Caravelas. Vamos falar de Caravelas. São poucas pessoas que te dão conselho para você ficar firme numa certa denominação. São poucos da sua família que quando eles chegam a notícia que você aceitou Jesus em uma certa igreja, em certa denominação, são poucos que vão dizer parabéns, porque você conheceu o caminho certo. Parabéns, porque agora você está livre de beber, de fumar, de se drogar, de se prostituir, porque lá é ensinada a palavra de Deus. Porque é uma cidade opressora, é uma cidade, irmão, difíceis de servir a Deus. Muitos dizem por aí que Caravelas é uma cidade que mata profeta, mas eu digo para Satanás que isso é verdadeira mentira, porque aqui tem profeta em Caravelas. Aleluia, glória a Jesus. Aqui tem homem de Deus, tem mulheres de Deus que são sinceras com a palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo, que tem compromisso com a verdade e procura ensinar a verdade, porque a verdade é que liberta. João escreveu no capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. A verdade é a pregação que Paulo pregou, Jesus crucificado. Aleluia. Assim como o apóstolo Paulo falou, o judeu pede sinal, o grego pede sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Versículo 23 diz assim, ó: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Se você chegar lá em Israel, no Muro das Lamentações, ali no pátio, você abrir a boca, começar a pregar Jesus como Messias, aleluia, louvado seja Deus, ele vai dizer que é um escândalo. Eles vão dizer que é uma blasfêmia, assim como falou quando Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, no tribunal, que quando Jesus dizia que era o rei do judeu, aleluia, que era o Melech Yehudim, aleluia, muitos gritavam, principalmente os líderes religiosos, diziam: blasfêmia, blasfêmia, blasfemou contra Deus. Então o judeu fala que é loucura, aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. E eles falam que é escândalo. Agora vamos para os gregos. Quando fala em grego, estamos falando de todos os povos que não são judeus. Na nossa região, quando um membro da família aceita Jesus, que os outros tais da sua família foi criado desde pequeno em uma certa religião, quando você se decide a caminhar com Jesus verdadeiramente, aí a sua própria família começa a chamar você de doido, de louco. Você está louco? Aleluia. Eu, quando aceitei Jesus, eu estava com 22 anos. E alguém chegou para mim e falou: que desperdício você entrar na igreja e ser cristão para ficar andando igual um velho. Você é um jovem bonito. Que desperdício. Aleluia. Que loucura. Aleluia. Glória a Jesus. Mas aqui o apóstolo Paulo fala no versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e que os homens. Aleluia. Glória a Jesus. E eu não segui esses conselhos. Aleluia. Eu estava sabendo o que eu estava fazendo. Nem minha mãe na época, que não era cristã, e nem meu pai também, e nem meus irmãos conseguiu me tirar da presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quando eu vou ler as epístolas de Paulo, quando eu me deparo com o livro, com a carta de Paulo escrita aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, dizendo que o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é salvação para todos que crêem, primeiro do judeu, depois do grego. Enquanto também me deparei com o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Dr. Lucas, no capítulo 16, versículo 31, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Talvez você possa se perguntar: será que a minha família vai querer ser louco igual eu estou? Aleluia. Porque quando você é chamado de louco, pode agradecer a Deus, porque você está dentro dos padrões bíblicos. Você está dentro da vontade de Deus. Porque agora você se parece com Jesus, que foi perseguido, que foi massacrado, que foi judiado, não só pela sociedade, mas também pelas leis, pelos governantes daquela época. Aleluia. Se você se sente assim, é porque você está dentro da palavra de Deus. Você está dentro dos padrões bíblicos. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você não está sozinho. Mesmo que a sua família te abandona, mesmo que a sua família te critica, você não está só. Porque quando você partir para a eternidade, a sua família não vai estar lá para estar do seu lado. Quando você ou eu partir para a eternidade, dali para frente é você e Deus, nem mais o diabo. O diabo não tem mais poder nenhum depois que você morre. O diabo não tem poder
aleluia, de tocar na sua alma, depois que você morre. Depois que você morre, a Bíblia diz em Hebreus, segue-se o juízo, porque o homem é ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo, ou seja, Jesus tem poder sobre o inferno. Se Ele tem poder sobre o inferno, Ele tem poder sobre o diabo. Então quando você morre, a sua vida está na mão de Deus, a sua alma está na mão de Deus. Mas eu tenho uma notícia triste para você. Se você morrer sem Jesus, se você morrer sem confessar os seus pecados, se você morrer debaixo do pecado, sem confessar os seus erros, se você morrer fora da presença de Deus, você vai para o inferno. Porque o próprio Deus, Ele nos deu essa autoridade. Ele fala: se seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não pode herdar o reino de Deus. Quando Deus começou, irmãos, a eliminar alguns judeus lá no deserto, por rebeldia, por adorar o bezerro de ouro que Arão fez, quando Moisés estava lá no monte, para receber a lei de Deus, para passar para o povo mandou Arão fazer um bezerro de ouro, a qual Arão era sacerdote da linhagem de Levi. E Arão obedeceu a voz do povo e fez o bezerro de ouro, e o povo foi adorar o bezerro de ouro. E quando o povo estava ali na farra, adorando o bezerro de ouro, porque, irmãos, idolatria, pode acontecer muita coisa na idolatria. Pode acontecer adultério, pode acontecer prostituição, pode acontecer bebedeira, aleluia, glória a Jesus. Porque o cristianismo que apresentaram para nós, antes de nós conhecermos a verdade, foi um cristianismo fraco, fraquejado, sem disciplina, aleluia, glória a Deus, sem controle, tudo liberal. Por isso hoje muitos têm dificuldade de ficar em igreja evangélica. Muitos têm dificuldade de obedecer à liderança da igreja evangélica, porque o cristianismo que apresenta lá fora dá toda a liberdade para você fazer o que quer. E fala: se você confessar o homem, é perdoado os seus pecados. Mas não foi assim que Jesus disse. Só quem tem poder de perdoar pecado é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. E quando Moisés estava lá, irmãos, o povo estava lá adorando o bezerro de ouro. E Deus disse para Moisés: Moisés, desce lá, porque o seu povo que você tirou da terra do Egito está adorando um bezerro de ouro que Arão fez. Deus ficou tão irado que não chamou do seu povo.